Thiago Mendes é um jogador que te agrada? É um jogador, não sei se você lembra dele, se tratando de 8 anos que ele está fora do Brasil, né? Mas é um jogador que começou muito bem no Goiás, foi contratado pelo São Paulo, era um volante de chegada, box to box, corria o campo todo e tinha muita qualidade no passe, tanto é que despertou o interesse do Lille por 9 milhões de euros e depois foi vendido ao Lyon por 22 milhões de euros. É um cara que movimentou grana e grana importante, né? Claro, não era um nível para a seleção brasileira, mas era um ótimo nível para Brasil e um bom nível para a Liga Francesa, que naquela ocasião ainda estava, né, subindo e crescendo de produção. Mas o que você pode falar do Thiago Mendes? Evidentemente também procurou ler, saber e pesquisar. O que você pode também dizer, dando a sua opinião e alguma informação, caso você tenha também sobre esse jogador. Cara, eu gosto do jogador sim, me recordo dele no São Paulo. Era aquele São Paulo ali que ele jogava, era um São Paulo que tinha muita qualidade, né? Era um time que tinha Kaká, primeira passagem do Caleri, né? Eu lembro que o Luiz Fabiano chegou a jogar ali, então foi um time até que eu acho que chegou em reta final de Libertadores, se eu não me engano. Então era um jogador, como você disse, que tinha uma característica muito de ser esse volante de intensidade, né? Foi para a Europa, se destacou lá, e eu acho que o público pode lembrar, né? Vez ou outra, quase que toda janela pintavam, relacionavam o nome do Thiago Mendes ao rival, né? Ao Flamengo. Era um nome que interessava o Flamengo que vive anos É muito verdade. fortes, né? Então eu acho que isso é um bom sinal. O Flamengo, que nos últimos anos tinha um time muito forte, muitas vezes especulou o Thiago Mendes como uma boa opção para o time deles. A questão é que a gente não sabe como vinha ele atuando no Catar. A gente sabe, o Coutinho veio do Catar, né? A gente sabe que é um mercado que tem uma intensidade muito mais baixa do que o futebol brasileiro. Então, isso, principalmente para a posição dele, que a gente sabe que é um volante que precisa de intensidade, eu acho que a contratação dele é pedindo mais intensidade que o Gumor e talvez um jogador que possa dar uma qualidade de passe maior. Eu, pessoalmente, eu gosto do Hugo Moura. Eu acho que ele, no quesito marcação, ele agrega muito. E mesmo oscilando nas últimas partidas, né? Nessa reta final ele oscilou, entregou um gol contra o Palmeiras, mas eu acho que é um jogador que agrega ao elenco. Mas eu sinto do Fernando Diniz, desde o momento que ele chegou ao Vasco, ele busca na posição de primeiro volante alguém que tenha mais qualidade para sair jogando. E não que eu acho que o Hugo Moura seja um bagre com a bola no pé, nada disso. Ele tem qualidade principalmente na bola longa, e o Vasco já Me usufruiu acho. muito disso. Eu lembro na estreia do Hugo Moura, ele dá uma linda assistência para o Verratti contra o Fluminense, né? Lembro Então disso também. o Hugo Moura tem qualidade na bola longa, mas eu acho que para sair curto ele não é o melhor nome. E eu acho que o Vasco busca isso no Thiago Mendes. E eu acho que nisso ele pode entregar, é um jogador de qualidade. Na questão intensidade, eu acho que pode ser que ele ainda não entregue isso que era comum vermos nas passagens deles por São Paulo, Lille e Lyon. Foi um jogador que foi 5 temporadas no Lyon em alto nível, né? Era um jogador de uma prateleira muito alta. Mas como eu disse, ressalto, eu não estava acompanhando ele no Catar. Eu não sei como está a questão física dele. E eu fico com um pouco de receio em relação a isso, né? Eu li que ele ficou agora cerca de 4 meses afastado, né, no clube que ele atuava por uma Isso lesão. aí. Então, isso me traz um receio. Ainda mais trazendo uma relação com o Coutinho, que é um jogador que veio do Catar e demorou muito a se adaptar. Claro que cada jogador é um. O Coutinho já tinha um histórico de dificuldades físicas ainda maior, mas eu fico com um pouco de receio por esse histórico recente do Thiago Mendes. Mas estando apto fisicamente, é um jogador que chega para agregar e acho que com status de titular. É justamente sobre essa questão e até para explicar por que o Vasco tem o Thiago Mendes no radar, né? Eu, essa apuração a gente já vinha com alguns nomes e aí a gente, claro, né? Os amigos do na torcida vascaínos, né, jogou que o Vasco negociava e claro que, ó, pode ter dado uma andada e curiosamente eu conversei com duas fontes até. Não consegui nenhum próximo ao staff, ou mais do lado dele, mas do lado do Vasco. A primeira me disse que ele estava no radar, de fato, que não tinha ainda uma negociação, que foi feita uma sondagem, ele está ali no radar. Uma outra já me disse, mais perto aqui do horário da live, que existia algum tipo de conversa. Então, acredito que existe ali uma facilidade, primeiro, porque ele é um jogador que está sem contrato. Essa é a primeira questão.
Por se tratar de um jogador sem contrato, é só salário. Salário, pagamento de luvas, alguma coisa desse tipo. Então facilitaria uma negociação. Só que a idade avançada do Thiago Mendes, tem 33 anos, e como bem disse o Gustavo agora, ele teve uma lesão importante, uma lesão muscular, em setembro do ano passado, que o tirou dos gramados até janeiro deste ano. É um período importante se tratando de uma lesão muscular e se tratando de um jogador de 33 anos. Tem a idade do Coutinho, a idade do Tietê, é ali. Chegaria com status de titular absoluto? Eu tenho as minhas dúvidas. E claro que o departamento de futebol também tem, por se tratar de um jogador que começou muito bem como segundo volante, na Europa jogou como segundo volante, era esse jogador de intensidade, chegava na frente, né, também defendia, mas a partir do momento que ele foi ficando mais velho, ele começou a ficar mais como primeiro volante. Então vamos lá. Agrega valor? Sim. Agrega qualidade? Também. Dava para fazer ali para disputar com o Gumora? Sim. Disputa com o Tietê? Também. Então o Vasco teria ali um jogador para brigar. E isso é muito bom. Porque você Joel, quer ter mais. Pode falar, Gustavo. não, e ele na Europa também chegou a atuar na posição de zagueiro, né. Eu não sei se isso é Exatamente. algo que o departamento de futebol tem pensado. A gente sabe que a posição ali na defesa é algo que a torcida, né, por parte da torcida tem questionado muito, e algumas vezes o próprio João Vitor oscila, o Lucas Freitas já deu alguns moles, o Lucas Oliveira quase não entra, o Luiz Gustavo entrou em alguns momentos, então ali a zaga ainda não está definida, na minha opinião. Então pode ser que também entre como opção para isso. Eu acho que ele poderia entrar naqueles momentos que o Diniz precisa ter mais a bola e aí ele saca um zagueiro e coloca um volante que já está jogando. Eu Eu não. já imagino isso acontecendo. O que ele fez contra o Lanús, né? Quando ele tira, se eu não me engano, o Lucas Freitas, não. Ele tira o Luiz Gustavo e coloca o Hugo Moura para a zaga, e aí o Hugo Moura acaba sendo expulso. O Thiago Mendes ele já jogou de zagueiro, mas ele não, a princípio não é utilizado, não é visto pelo scout ou até mesmo pela comissão técnica para jogar como zagueiro, a não ser uma eventualidade. Mas ele chegaria, de fato, preenchendo duas posições. Então é uma contratação, né, uma contratação pelo preço de dois, no sentido das lacunas que seriam preenchidas. Só que o Vasco também olha outras possibilidades. Digamos que o Thiago Mendes ainda não está batido o martelo, de acordo com a apuração que eu tenho. É um jogador que interessa, é um jogador em molde que, em tese, seria mais barato do que uma tentativa de comprar um atleta que já esteja com contrato e fica mais difícil. Então, assim, tá no radar, tem conversa, é mais fácil porque ele está livre, e aí é negociar com o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Thiago Mendes, que é o mesmo do João Vitor e é o mesmo do Léo Jardim. A gente já veio trazendo aqui as informações de que teve um encontro do Pedrinho com ele em São Paulo, na época do jogo contra o próprio São Paulo, ali, né, no dia 12 de junho, né, 12 desse mês, e a situação ali meio que se estreitou para esse sentido. O que está acontecendo? Por que não renova? Então as partes andaram ali, teve uma conversa e tudo indica que o Léo Jardim vai renovar. Então isso, né, já que as arestas foram aparadas, né, a amizade, né, digamos assim, voltou a acontecer entre as partes, isso também poderia facilitar, tendo em vista que ele tem João Vitor, Léo Jardim e, claro, podendo colocar mais um jogador. Então isso também facilitaria. Então, pontos fortes de uma negociação para ser sacramentada, livre no mercado, viria só pelo salário, é um jogador que preencheria duas posições, né, a primeiro volante e também segundo volante, mas dá para trazer um melhor, mais novo, mais dinâmico? Pode ser. Então o Vasco não descarta essa possibilidade, mas deixa o Thiago Mendes em, não é bem stand-by, mas ele está no radar. Por isso que eu coloquei o mercado esquentando, porque além do Thiago Mendes, tem outros jogadores para a posição. Só que tem jogador que é um pouco mais segundo volante, outro jogador que é mais primeiro volante. Outra questão, tempo de salário, tempo de contrato. O Thiago Mendes é quanto tempo? Até o final do ano? É até 2026? E aí, vai renovar com o Paulinho, então? Paulinho tem contrato até o final do ano. Então, tudo isso tem que ser pensado antes do Vasco dar esse passo. Porque o Thiago Mendes, apesar da idade, não é um jogador tão barato assim.
Não vai chegar por um valor tão baixo. Não é um valor exorbitante, não é Payet, mas também não é, sei lá, não é jogador da base. Então é um salário intermediário importante, tendo em vista também que ele tem outras sondagens. É um jogador que, inclusive, está no radar do próprio São Paulo, onde ele tem uma identificação. Então, para deixar claro para vocês, é uma negociação difícil? Em tese, não, por se tratar de um jogador livre, por se tratar de um jogador que tem um empresário que, por mais que tenha tido problemas, é um empresário que o Vasco tem contato, tem acesso, mas o que pesa contra, de fato, a idade, a lesão importante que ele teve, ele está jogando no futebol do Catar. Vamos lembrar do Felipe Coutinho? Ano passado, o Coutinho até emplacar no futebol brasileiro, quanto demorou? Então, assim, é uma contratação que vai demorar quanto tempo para entregar? É uma contratação que chega para jogar ou chega para compor? Ninguém está discutindo a qualidade do Thiago Mendes aqui, não. O que a gente discute é ele vai conseguir entregar a intensidade, a dinâmica que o Vasco necessita já para agora. Então, todos esses pormenores fazem o Vasco não ter batido o martelo ainda para ir em busca do Thiago Mendes. Mas é o nome que está no radar, é o nome que tem conversas. Mas existem todo esse pensamento, toda essa análise, esse prós e contras para se formalizar uma proposta para encaminhar essa contratação. Então existe ainda um caminho a ser percorrido. É claro. Ah, vai contratar, tá precisando para ontem. Tá bom, você contrata aqui, estoura o orçamento financeiro para uma contratação em um salarial e às vezes perde uma oportunidade que aparece no futuro. É o que eu costumo dizer para o pessoal. O Vasco não tem dinheiro. O Vasco tá duro. Então tem que tomar todo o cuidado ao afirmar compromissos, porque às vezes pode perder uma oportunidade que possa vir. Então existe essa questão de ponderar. Tem que ponderar essas contratações. E eu, sinceramente, acho. Concordo. Porque é um jogador que teve uma lesão importantíssima, muscular. Gente, não é joelho, não é articulação. É músculo. Uma lesão muscular para ficar 4 meses fora, porque foi uma lesão importante. Tem que ver se está bem cicatrizado, tem que ver uma série de fatores. Coloca os números, inclusive, o Rodrigo, por favor, os números do Thiago Mendes na temporada. Ele na temporada 24-25, isso engloba, inclusive, o ano passado também, porque a temporada começa no meio do ano, termina no meio do ano. Ele jogou apenas 11 jogos. Então, no último ano inteiro, ele jogou 11 jogos. A título de comparação, o Coutinho, quando chega no Vasco, tinha muito mais jogos do que o próprio Thiago Mendes na mesma liga, da Liga do Catar. Então, assim, nos últimos 2 temporadas, foram 31 jogos apenas. E no Lyon, na temporada 22-23, ele fez 34 jogos. Então, é necessário sim ponderar. É necessário sim ter cautela. E só para passar aí, antes de passar a palavra para o Gustavo, né, só para o histórico dele, ele inicia ali no Goiás, em 2010, ainda no Sub-20, profissionaliza, 2011, né, ele tem a sua estreia no profissional, e aí ele emplaca 52 jogos em 2012, 48 em 2013, mais 56 em 2014, e vai para o São Paulo e foi titular absoluto em 2015, 2016. Em 2017, ele joga ali a metade do ano e é vendido ao Lille por 9 milhões. No Lille, são 2 temporadas até ser vendido ao Lyon por 22 milhões de euros. E é um jogador importante e levando em consideração também a característica do Edmar Lopes. Contrata por 9, vende por 22. Espero que ele consiga também ter sucesso aqui no Vasco. Mas aí, Gustavo, é de se ter cautela quando se trata de um jogador com 33 anos, que teve uma lesão muscular importante e que nas últimas 2 temporadas disputou apenas 31 jogos. Se bobear 31 jogos é o que o Vasco vai ter até o final da temporada agora. Em 6 meses, se Tem bobear, o até Vasco mais. ou até mais. Vamos contar. O Vasco está na 12ª rodada do Brasileiro. Então já tem aí Isso. mais 26 rodadas, mais a Copa do Brasil e mais a Sul-Americana, que no mínimo já são umas 4. Porra, são 30 jogos já até o final da temporada e ele fez nas últimas 2, 31. Tem que ter cautela, né, Gustavo? Ou você acha que não, tem que chegar lá e tinha que pagar? Como é que você avalia isso? Não, concordo com você, Joel. Eu acho que tem que ter cautela. E me chama atenção nesses números ao longo da carreira dele,
como antes dessas 2 temporadas no Catar, eram números de partidas muito cheios, né. Era um jogador que quase não ficava fora, titular em todos os clubes que passou, mas aí a gente não sabe como que vem depois de uma lesão dessa, como você disse, é muito grave, 4 meses afastado por conta de uma lesão muscular, não é algo que a gente costuma ver, né. Então eu concordo que o Vasco precisa ter cautela, principalmente, e aí eu vou trazer a palavra que o Pedrinho tanto falava, quando era o tema era janela de transferência, é que o Vasco precisa ser assertivo, né. E eu tenho uma crítica até agora a Exatamente. exatamente. Eu tenho uma crítica até agora ao à gestão do Pedrinho, que eu acho que o Vasco não conseguiu ser assertivo na janela de transferências. E eu acho que a gente conversando com pessoas de dentro do Vasco, eles têm essa mesma opinião, porque fica muito claro, o Vasco contratou o Maxime, saiu 6 meses depois. O Jean Davi, que quase não é utilizado agora. O Lloyd Augusto e o Garrec não deram uma resposta de imediato. Pode ser que dê uma resposta no futuro, mas não deu a resposta no momento que o Vasco esperava. Então o Vasco não tem conseguido ser assertivo e precisa ser nessa janela. Então eu acho que para ser assertivo precisa ter essa cautela em nomes que têm esses pormenores, né, esses asteriscos. O Vasco precisa avaliar e tentar minimizar o máximo possível qualquer erro que aconteça. E aí eu digo, claro que é muito fácil apontar depois que já aconteceu, mas, por exemplo, no caso do Maxime, pô, não é complicado trazer um jogador suíço que não tem não tem nenhum contato com o futebol brasileiro, é algo completamente diferente. E aí a gente também vai pontuar um lado que deu certo, né? O Nuno, por outro lado, deu super certo, né? Então eu acho que o Vasco precisa ter toda essa cautela, porque a gente sabe que o orçamento é enxuto e o Vasco tem muito nítido lacunas no elenco. E a gente estava comentando hoje, né? O vídeo de apresentação foi gravado hoje, e aí eu vim conversando com o Joel enquanto a gente voltava, que para mim, eu acho que olhando o elenco hoje, a maior necessidade é um ponta de velocidade. Eu ainda sou uma viúva de Gabriel Peck, assim, e não só pelo jogador Gabriel Peck que eu curtia, mas por jogadores que têm essa característica. Eu acho que o Vasco precisa ainda muito de um jogador que tenha velocidade e que no momento defensivo possa recompor e vai ajudar isso. Eu acho que hoje a torcida curte muito o Ryan de um lado e o Nuno do outro, mas eu acho que se o Fernando Diniz tivesse em mãos um jogador que fosse de velocidade, que pudesse entregar tanto ofensivamente quanto defensivamente, um dos dois iria para o banco. Ou ele iria optar por um outro esquema, não sei. Mas eu acho que tendo em mãos esse jogador de velocidade que iria agregar tanto na parte ofensiva quanto defensiva, o Diniz iria usar. Então eu acho que o Vasco precisa ser assertivo porque tem algumas lacunas, né? A gente está citando aqui o Thiago Mendes, que é o volante, eu citei agora o ponta, você trouxe a informação, né, que o centroavante reserva do Verratti não é uma prioridade, não é uma posição que vai buscar, mas também é uma Não é. posição que a torcida já é uma posição que a torcida pede há tempos, né? Porque o Verratti não tem um reserva, né? Isso é loucura de se pensar, né? Há 2 anos, um jogador de 36 anos não tem um reserva, né? Então, eu acho que fica muito nítido essas lacunas e o Vasco, com dinheiro escasso, precisa ser o máximo de assertivo. E para isso é minimizar os erros. Com certeza.